E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Shiryu Mega aqui. E cara, hoje a gente vai fazer aquele reviewzinho, né? Um vídeo focado sobre posicionamento no Battle Royale. Eu fiz essa enquete aqui lá no grupo Shiryu Amigos, vou deixar aqui o link aqui na descrição. Sempre quando tiver enquete, alguma coisa, eu vou botar lá para quem quiser participar. Ou se não, só se você quiser também compartilhar qualquer coisa lá, fica à vontade, sabe? É um grupo que eu criei mais para ter um contato com a galera daqui do canal. Belezinha? Aí eu tava fazendo os vídeos, né, sobre os reviews sobre as techs. Eu parei no Gabriel, que eu fiz até uma participação especial do meu caro amigo Ed. E o próximo vídeo vai ser do Doom Light, que eu tô seguindo a ordem de lançamento dos mechas. Belezura? Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Vou deixar aqui o grupo do Facebook aqui na descrição. E também tá rolando o torneio Miau Miau. Tá rolando não, tá rolando as inscrições. Então vou deixar aqui o link também na descrição. E também tem um vídeo que eu tô falando melhor sobre isso. Eu vou deixar aqui num cartãozinho. Beleza? Então vamos lá para essa reviewzinha aqui sobre posicionamento, cara. Eu tava vendo aqui alguns vídeos antigos meus para mostrar isso para vocês, sobre posicionamento, como se comportar melhor, sabe? E eu achei esse vídeo aqui que eu lutei contra o Squad do Otori, cara. E esse vídeo aqui é perfeito por vários motivos, sabe? Então vamos lá. Sabe, vou aqui explicar para vocês as lógicas tomadas de cada decisão que a gente fez aqui, o que fez a gente chegar à vitória também, sabe? E essa luta aqui eu achei que foi muito, essa partida na real, foi muito boa. Primeiro eu quero falar sobre isso aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Vou voltar um pouquinho mais. Aqui tá bom, ó. Tá vendo? Aqui a área tá fechando. E a gente viu que a área tava fechando, então a gente decidiu se posicionar pra cá. Tá vendo? Ela fechou. Olha aqui no cantinho aqui do mapa, tá vendo? Ela fechou e a gente ficou bem aqui na borda. Isso é uma das coisas que eu sempre recomendo fazer. Ficar na periferia, sabe? Não ficar no centro, ficar sempre nas bordas, sabe? Que aí você vai se aproximando aos poucos até chegar a grande luta, ou senão você só fica flanqueando mesmo, sabe? Porque você não sabe onde o inimigo tá e tudo mais, então o importante é você ficar sempre nas beiradas. Obviamente você vai olhar o mapa e fazer uma análise para saber se realmente ficar na beirada é o melhor, porque você tem que também pensar que você tem que ficar em algum lugar que tem cover, e o lugar que a gente estava era perfeito, aqui na Yomi Bridge, né? Acho que é assim que se fala o nome desse lugar, porque aqui tinha um posicionamento legal pra gente ficar, quem conseguia ver tudo ao redor, ao mesmo tempo que tinha bastante cover pra gente, então um lugar muito privilegiado, além de estar vamos dizer assim, na periferia da safe, que é extremamente muito importante ficar nesse lugar, porque é uma área, vamos dizer assim, segura, porque quando você fica mais no centro, você fica cercado, porque pode vir gente de todos os lados, sabe? Então quando você costuma ficar no centro da parada, é mais chance de você ser atingido por todos os lados e acabar perdendo. Quando você fica mais recuado assim, é quase impossível disso acontecer, sabe? Porque provavelmente vai vir gente só de alguns dos lados. E como você já está ali bem posicionado, você consegue, vamos dizer assim, antecipar a movimentação da pessoa e pegar ele, beleza? Você tá dentro da safe, às vezes as pessoas estão chegando para cima de você e você tem uma visão ali privilegiada. Show? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Esse som do jogo tá muito alto. Da música, aliás. Sacaram? Então vamos avançar um pouco. E aqui a gente tinha notado que tinha caído um drop lá na frente, lá perto do Music Ground, tá vendo? Aí a gente pensou, pô, bora rushar pra lá, porque a gente tá perto, não tem ninguém pra lá, e tem alguns covers ali por perto. Então a gente decidiu rushar pra cima do drop, porque ninguém tava com core e era um lugar bom pra gente ficar também, sabe? Aí vamos lá, a gente foi lá, pegou aqui a parada. Aí a gente pensou, pô, bora ficar aqui, porque aqui tem cover também, tem terreno alto que a gente consegue, que eu, né, como caramelo, consigo
ver a galera e dar dano. Porque eles só podem vir de lá, sabe? Porque pela rota, é porque aqui não vai ter como abrir o mapa, porque isso a gente viu no começo da partida. A rota passou por um lado que não ia passar ninguém atrás da gente, sabe? Ali pro lado da escola. A galera tava mais pro lado de Sunset, Ayumi, City Hall. Não tinha ninguém pro lado da escola. Então a gente sabia que era muito improvável vir alguém por trás. Então a gente pensou assim, vamos ficar aqui e vamos ficar camperando, olhando pra Sunset e Extreme Music Ground. Beleza? Essa foi a nossa ideia e a gente ficou aqui. Tá ligado? Aí apareceu uns bots ali, normal. Isso aqui é umas coisas que eu vou mostrar mais pra frente, porque foi quando a treta realmente começou a acontecer. E quando chegou o squad do Otori. Ah lá, o Dokaimo viu, ah lá, o squad dele se aproximando. Aí aqui a gente já tava na vantagem. Aqui a gente já tava na vantagem. A gente tava bem posicionado, a gente tava com o cover desse prédio, o cover atrás do outro prédio também. E eu tava ali no guindaste. Aqui a gente vê, aqui no mapa, aqui em cima, o lugar que a gente tá vendo? A gente não tá no centro do mapa, a gente tá bem aqui na bordinha também. Eles começaram a se aproximar do outro lado, vindo focar pra cá, sabe? Então vamos lá. E outra coisa também que é importante, a gente também decidiu ficar aqui porque a gente deduziu, porque isso realmente não tem como a gente fazer, a gente só deduz e tenta avaliar a melhor situação ali no meio do combate, né? Porque na real a gente tem certas coisas que não tem como saber, tá fora do controle. E a coisa que eu digo que tá fora de controle é pra onde a safe vai fechar, a gente não sabe. A gente deduziu, ou ela vai pra Sunset, ou ela vai pra trás da gente. Porque como a parada tava fechando para trás, sabe, vindo da Yumi para Sunset, a gente pensou ou vai fechar para Sunset ou vai fechar pro lado da escola. E foi isso que aconteceu, a safe começou a fechar pro lado da escola. Mas vamos lá. A gente ficou aqui bem posicionado, dando tiro, trocando dano nos caras. A gente não rushou pra cima dos caras, pelo menos tipo assim, eu não rushei. O Ed, que tava de Gabriel, ele foi pra cima do prédio pra ficar snipando a galera lá de cima. Só que tá vendo? Ele fez um parkour errado e acabou caindo. Foi um erro que ele cometeu aqui, mas acontece na hora da ação. Aí eu vi pra trás, fiquei aqui só pegando cover. É importante, cara. Você tá sempre em posições que você consegue pegar cover, sabe? Evita trocar tiro, coisa assim, no meio da rua, em lugar aberto. E provavelmente você vai morrer. A não ser se não tem como, né? Às vezes você já tá ali e é isso que você tem que fazer. Mas no geral evita ficar no meio da rua trocando. Sempre vão pegar cover. E foi aqui que eu fiz. Tava ali pegando cover, o Dokaimo tava ali do outro lado também, pegando cover, dando tiro. E o Ed estava ali em cima do prédio. A gente tava com a vantagem. Beleza? Ó, o pessoal lá tava miado já, estavam focando em mim. Aí esse chega, pelo menos. Eu tava aqui dando tiro. Mas corre. Vai Ó, a safe voltou a fechar. A safe voltou a fechar. Tô aqui, ó. Eu tô na merda. Preste atenção na safe agora. Ó, dois erros agora que a gente pode dizer aqui que aconteceu. O Ed, ele rushou. Agora vai acontecer tipo uma sequência de erros aqui da nossa parte, mas mesmo assim a gente conseguiu levar a partida. O Ed, ele rushou pra cima dos malucos de Gabriel. Na merda. Eles conseguiram levar o mecha deles lá, mas eles conseguiram levar o Arthur. Mas o Ed quase morreu nessa troca, sabe? Porque ele foi rushar, perdeu o mecha e ficou só de piloto. No final da partida isso é muito perigoso, beleza? Mas como o Ace Time tinha dado um pouco antes dele que tinha perdido o mecha, não foi um problema tão grande assim. Porque quando dá esse segundo Ace,
Ninguém mais pode chamar o Mecha, tá até aqui, ó. Mecha cannot respawn. A sorte... a sorte que ele perdeu o Mecha antes de ter dado isso. Mas vamos lá. Aí eu continuei aqui, bem posicionado, dando tiro, ajudando o Aldokai, que também rushou pra cima do cara. O outro erro foi o seguinte, ó. A safe tava basicamente pra gente. Isso é um erro que eu vejo muito comum. A safe tava pra gente. Não precisava ter rushado pra cima dos caras. A gente podia ter mantido a posição aqui atrás. Eles dois. Mantido a posição aqui atrás. E ter pego os caras na nossa vantagem. Porque olha só. A gente está vendo aqui que a safe vai fechar pra gente, ou seja, ela vai andar de lá pra cá. A safe vai vir na minha direção, então isso vai obrigar os caras a virem até a gente. Então nisso você não tem o porquê você rushar pra cima do cara, porque tendo uma posição assim privilegiada, a gente sabe de onde os caras vão vir, como que eles vão vir, a gente vai ter vantagem de terreno e tudo mais, então a gente consegue encaixar dano neles e eles vão ficar mais preocupados em, vamos dizer assim, enquanto a gente está preocupado em dar dano neles, eles estão preocupados em fugir da safe, entenderam? Então isso é muito importante, ficar ligado para isso, ó. Por a safe e para onde ela vai fechar, no caso ela vai fechar aqui para trás, beleza? Esse foi um erro aqui que aconteceu, mas a gente ainda conseguiu tirar bastante vantagem disso. Isso daqui foi um erro que eu cometi. Mas isso aqui foi um erro assim, aspas, vamos dizer assim, porque eu não sei se isso daqui era bot ou se era player. Esse Andrômeda. Provavelmente era bot. Por que eu falo que é erro? Porque às vezes aparecem os bots no meio da partida e eles não fazem nada, só vão atrapalhar ali o esquema. E a gente às vezes acaba perdendo tempo matando o bot quando pode estar ajudando o nosso squad. Ou focando em jogadores reais. Sabe? Por isso que eu falo que foi um erro. Mas muitas das vezes eu já morri porque eu ignorei alguma coisa porque eu achei que era bot e na verdade era jogador. Então esse lance aqui é tipo assim, presta bastante atenção nesses detalhes, sabe? Porque às vezes você acha que é bot mas é jogador, às vezes é jogador e você acha que é bot. E essas coisas às vezes podem te atrapalhar. E no geral, se tipo, tá rolando a porradaria generalizada, maluco, esquece o bot, vai fazer outra coisa. Aí o Ed ficou ali, o Dokami continuou puxando lá em cima dos caras, e eu continuei aqui pokeando. Beleza? Aí, tá vendo? A safe tá fechando pra gente. A gente tá na vantagem. Isso é uma das coisas que eu falo, que acho que às vezes a galera não... Eu não sei se o pessoal não entende ou não sei. Quando eu falo de terreno alto, tá vendo? Eu tô com uma vantagem enorme em cima do trio. O trio não consegue chegar aqui. Eu posso me curar, eu posso fazer qualquer coisa e ele não vai fazer nada, sabe? E é isso que acontece. Por isso que eu falo que é importante o terreno alto, que às vezes alguns mechas não conseguem chegar em lugares altos assim, eles ficam muito ferrados. E foi isso que aconteceu com o trio. Aí tá vendo, eu cometi o erro de novo. Tipo, não sei se é jogador, não sei se é bot, eu vou focar. Enquanto o trio tava ali atrás, sabe? Poderia ser focado só o trio. Aqui, ó. Mas é isso, às vezes a gente fica confuso, não sabe o que é o que. Olha a vantagem que eu tô em cima do trio. Não entra não, não entra não. Aí eu falo pro Dokkaimo não entrar. Pra não rushar em cima do maluco. Tá vendo? Porque tem certas situações também que eu costumo comentar muito isso. Que você não precisa rushar, tá ligado? Você não precisa rushar em cima do cara. Porque olha pra safe, olha onde a safe vai fechar. A gente tava com completa vantagem, sabe? Porque se eles entrassem aqui dentro, uma hora eles vão ter que sair por um dos lados. A gente vai ver por onde eles vão sair e a gente vai matar. Não precisava rushar, sabe? Porque rushando, a gente deixa, tipo assim, a gente vai até o inimigo pode matar a gente. A gente esperando o inimigo vir até a gente fica mais safe, sabe? A gente fica mais safe. A safe tá fechando. Já pegue. Vou avançar um pouco aqui. A do Dokkaimo acabou morrendo.
Aí tá vendo? Eles vieram tudo dali do outro lado Aí, ó, tiro. do prédio. Aí o Ed tá passando ali atrás, pokeando os caras. O Tori chamou o Boltz dele. Trio. Tá vendo? A gente colocou eles numa situação que eles basicamente tiveram que escolher, vamos dizer assim. Escolher não, na verdade eles não tinham muita escolha. Era ou a gente luta, ou a gente fica, tipo assim, ou a gente recua. E eles decidiram recuar. Só que quando eles decidiram recuar, eles ficaram, vamos dizer assim, presos na safe. O que deu vantagem pra gente. Não vi pra onde foi o piloto do trio, tô com medo. Aí, ou você, tiro. E a gente foi e matou o último deles lá, que era o Otori, e acabou. Foi GG. Mas tá vendo? É muito importante ficar ligado pra onde a safe vai fechar. Porque, ó, tá vendo isso aqui? A safe tá vindo pra cá. Então o ideal é você já se posicionar por aqui. Tipo assim, caramba, a safe tá aqui, ela vai fechar pra lá. Então vamos correr pra cá, sabe? Vem pra cá, tipo assim, tenta vir pra cá, pra esses lados aqui, o mais rápido possível. Ou, se você já estiver por aqui, melhor ainda, porque aí você vai ter vantagem em todo mundo que tá aqui. Esse é um dos lances. E quem tá aqui na safe, pra quando ela tá indo pra lá, aqui na periferia, na extremidade dela, na bordinha, tem uma extrema vantagem em todo mundo que tá aqui. É a pessoa que possivelmente, não sempre, né, porque tem que ver pra onde que o mapa vai fechar, mas no geral, a pessoa que vai estar com cover não vai estar se preocupando com a safe fechando, ela só vai estar preocupada em dar dano. A galera vai estar aqui desesperada correndo, corre, caralho. E a pessoa que vai estar aqui só vai dando tiro, sabe? Dando dano, pokeando e finalizando quem tem que finalizar. Então essa parte do posicionamento na safe é extremamente importante, sabe? E deixa eu só voltar aqui. É uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, ó, do drop. O drop, cara, às vezes, tipo assim, no geral, ó, deixa eu vir aqui, tá vendo? O drop da gente não tá longe, a gente tá basicamente tendo visão de tudo que tá acontecendo lá, a gente viu que tava livre e a gente decidiu rushar. Mas às vezes, cara, é muito ruim você rushar, aliás, você mandar esses avanços sozinho, sabe qual é? Então não recomendo ir em drop sozinho, se estiver muito longe. A não ser se você saiba por onde foi a rota e tudo mais, aí você rusha. Mas no geral é muito perigoso. Porque às vezes você vai rushar sozinho e quando você chega lá no drop já tá todo mundo. É uma coisa que você tem que avaliar bem. Mas como a gente estava perto do drop e a gente estava os três juntos, a gente decidiu ir pra lá e deu tudo bom, sabe? Então no geral foi essa decisão aqui de ir pro drop e ficar por aqui que fez a gente ganhar. Junto com a leitura de mapa, com o posicionamento da safe, beleza? Porque uma coisa assim, eu acho que não tem exatamente nada a ver com o vídeo, mas é bom você estar jogando também com gente que tem um estilo de jogo parecido com você. Eu e o Ed, a gente tem o costume de jogar muito junto, e a gente tem um estilo de jogo bastante parecido, sabe? Então isso aqui ajudou a gente, que a gente tem um estilo assim mais defensivo, de ficar pokeando, dando tiro, ficar bem posicionado e tudo mais. O Dokaimo eu já joguei com ele várias vezes também, mas não tanto quanto o Ed. O Ed eu jogo muito mais, o Dokaimo tem um estilo de jogo mais agressivo. E acho que foi justamente por isso que ele acabou morrendo ali, sabe? Não que adotar um estilo agressivo seja ruim, mas às vezes você ser agressivo por ser agressivo é muito ruim, sabe? E às vezes você acaba te colocando em situações que você acaba morrendo. Sacaram? Mas é isso, ó. Já falei demais. Espero que vocês tenham entendido, que acho que isso é um assunto muito complexo, com muitos detalhes, sabe? Eu possivelmente... Me digam o que vocês acharam desse vídeo, que foi tipo uma análise. Se vocês gostaram, o que vocês acharam. E se vocês querem mais conteúdos assim. Porque lá na votação do grupo, né, de novo, o posicionamento no Battle Royale foi que ganhou. Se vocês gostaram do vídeo assim,
vamos dizer assim, nesse molde, eu pego outros vídeos meus, ou vídeos que vocês mandarem, pode ser também, e eu analiso aqui no canal. Beleza? Mas quero saber do feedback aí de vocês. Então é isso, gente, ó. Se inscreva no canal, se você gostou do vídeo, se inscreva também. Deixa o like, se você não gostou, você deixa o seu dislike. E é isso. Não se esqueça do torneio Miau e nem do grupo lá no Facebook, beleza? O torneio Miau vai ficar aqui no cartãozinho e a descrição do... E o grupo do Facebook vai ficar aqui no cartão também. Show? Então é isso, ó. Beijundas, até o próximo vídeo. Uou!